Nyuji Nujam San Gisar Dom Polan Yansin Chogi Nyonru Pema June Mudu Nambekon Ages Anandam No Jansan Emage Sardom Pola Yansen Shogi Nyodromye Emajune Jesodra Cordo Cadro Mampecor Cije Sodantruchi Jinjilapchi Jesus Jehom Om Orche Yuji No Jansan Pemange Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodronye Emajom Indra Cordo Cadro Mampeco Jesodadruci Gingilapci Jesus Rumpe Machigi Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Badu Dani Chasuchi Jagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Senti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janshu Badu Dani Chasuchi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Ola Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janshu Bardo Dani Jasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Ola Pinchi Sanje Drupasho Ahum Benzra Guru Pema Sidi Hum Ahum Benzra Guru Pema Sidi Hum Ahum Benzra Guru Pema Sidi Hum Guru Pema Sidi Hum Ahum Benzra Guru Pema Sidi Hum Ahum Benzra Guru Pema Sidi Hum
Om Ahum Benza Guru Pema Siji Om. 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 Om Benza Guru Pema Siji Om. Om Ahum 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 Benza Guru Pema Siji Om. Guru Pema Siji Om. Om Ahum Benza 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 Guru Pema Siji Om. A gente vai tentar concluir o texto hoje. Quando a gente vai entrando nesse nível de detalhe que ele oferece, a gente pode perder facilmente o cenário mais amplo do que, de uma maneira profunda, o caminho está de fato oferecendo para a gente. E isso é muito importante, a gente não esquecer esse panorama, né? Hoje de manhã estava conversando com o Rafa, a gente estava lembrando algumas histórias. O Rafa estava contando umas histórias muito interessantes das origens do tarô em diferentes culturas, né? E de como também é uma forma de se contar histórias, né? A gente estava lembrando que tem uma história da época do Buda, que o próprio Buda contava, que ela é muito interessante porque ela ilustra, ela é um meio hábil para apresentar a nossa situação. E a história é assim, né? Era uma vez, muito tempo atrás, havia um rei. E esse rei, ele tinha um único filho. E era comum naquela época, mesmo na Índia antiga, né? Se o Buda contando, a gente nem sabe se era na Índia ou não, mas o Buda que conta. Num certo período,
passa um grupo de ilusionistas, né? Como se fossem mágicos, assim, magos, né? Que entretinham as pessoas, né? E, e o filho do rei, que era o menino na época, ele adorava essas coisas, né? Então ele foi assistir. E num certo momento, no meio da apresentação desses ilusionistas, ele ficou tão fascinado que é como se ele tivesse quase ficado hipnotizado. E ele abandonou, ele foi indo, o pessoal foi embora, ele foi junto. E eles, é como se ele tivesse ficado tão inebriado que ele se esqueceu da sua condição de príncipe, da sua condição de onde ele tinha vindo e passou a viver junto com eles. E chegou o fim do dia, ele disse, os caras olharam, os magos, os ilusionistas, né, eles olharam e tinha uma criança, ele tinha um menino. E o menino diz, eu tô com fome. Isso, de onde é que você veio? O menino apareceu ali no meio. E essa roupa é diferente, dá pra cá. Aí já pegaram a roupa do menino, deram qualquer outra coisa para ele vestir. Aí eles me ensinem onde é que eu tenho comida? Ele disse, tu vai ter que arrumar, te vira. Aí o menino aprende a mendigar, ele aprende a se virar, né? E vai acompanhando eles por um tempo, né? Ele não se torna um ilusionista, mas ele vai vivendo como um andarilho, dentro dos grupos, assim. E, e nisso o tempo vai passando. E o rei, desolado, né? Meu filho, cadê, né? Cadê o príncipe? Cadê o herdeiro? Não tem. Vai passando uns anos ali dentro. Depois de muitos anos, esse já é um homem, um jovem homem, né? E ele nessa condição de jovem homem, um dia ele já um mendigo profissional, vamos dizer assim, né? Ele resolve bater numa casa que ele dá uma olhada, uma casa melhorzinha assim, e ele vai lá pedir comida. E coincidentemente, a pessoa que abre a porta era o braço direito do rei. Ele era o principal ministro. E ele, quando abre a porta e vê aquele jovem, ele imediatamente reconhece. Fulano, o que que aconteceu, né? Por onde é que tu andava? O que aconteceu contigo? E ele sai para lá, que história é essa? Ele não se reconhece como príncipe, nada daquilo funciona. E o ministro, que não era bobo, ele percebe que aquele jovem não ia funcionar. Ele não estava se reconhecendo, ele tinha se esquecido completamente. Ele disse, não, beleza, eu me enganei, foi mal. Mas o que você quer? Você quer comer? Aí ele pega o que ele tem de melhor e dá pro rapaz. E o rapaz vai embora, né? Pensa, que galera louca, né? Mas ele guarda essa informação e ele vai contar para o rei. A gente achamos ele. Ele é um mendigo hoje. E ele está andando com aquele grupo para aqueles lados. E aí eles começam a estudar uma forma de seduzir o rapaz para se aproximar de novo. E aí eles começam a encontrar formas de se aproximar até o ponto que eles encontram um jeito de oferecer um trabalho para ele. Mas o trabalho que eles percebem que ele aceitaria é um trabalho dentro de uma condição que ele se vê. Então eles botam ele para trabalhar no estábulo do rei. E o rei fica sabendo, né? Não, deixa ele lá. Aí ele trabalha um tempo ali dentro. E aos poucos ele vai sendo promovido. Lentamente, ele vai gerando habilidades ali dentro. Ele era muito habilidoso, então ele rapidamente se destacava no que ele estava fazendo. E assim, ele progressivamente, com calma, ele era sendo trazido para mais perto. Daqui a pouco ele sai do estábulo, ele vai para a cozinha, e assim ele vai entrando para dentro do castelo, e aí ele vai se aproximando do rei, né? Lentamente. Os anos vão passando, o rei vai ficando mais velho, né? Já um pouco assim, não temos muito tempo, né? E lá pelas tantas, ele está quase praticamente como um braço direito do rei, né? Ele está tão próximo que ele já sabe como é que tudo funciona, os ministros, ninguém fala nada, mas ele está ali do lado, entendendo como é que funciona a situação, né? E até que em um certo momento o rei vai fazer uma viagem, aí eles dizem assim, aí eles começam a pensar formas, né, de tornar aquilo mais enfático. Aí eles começam a dizer assim, quem sabe a gente monta um teatro, uma encenação, para aproveitar que o rei não está aqui, a gente aproveita e você faz de conta que você é o rei.
Então, um teatro, por que não, né? Aí ele começa a encenar que ele é o rei. Aí lá pelas tantas, quando o rei retorna, o rei chama ele num canto e dá a real para ele, de novo. Agora ele próprio. E nesse momento que ele dá a real, quem ele é de verdade, ele acorda, né? Ele acorda daquele transe que ele passou, talvez décadas, né? Ele relembra a condição, vamos dizer, a condição original dele. Ele acorda daquele aquele feitiço, vamos dizer assim, né? O Buda contava essa história porque ela é como se fosse uma analogia do próprio caminho, né? A gente esquecido da nossa condição livre, a gente é enfeitiçado não por alguém, mas é como se as condições da vida, do samsara, dos pensamentos e dessa realidade meio fantasmagórica, a gente pluft, ali dentro. E aí quando a gente encontra alguém que diz, não, você não é nada disso, acorda, diz, não, eu sou isso, eu posso provar que eu sou isso. Aí, o que é habilidade do meio hábeis? Isso é o caminho gradual. Não, beleza, você é isso. Mas quem sabe você. Então, aí a pessoa, a gente chega no centro budista, a gente ouve que a gente não é isso, né? O centro budista é tipo o ministro aquele. Ele diz, não, eu sou. Tá, então tá. Mas quem sabe você fica ali servindo chá pro pessoal, então. Você chega mais cedo, ajuda a arrumar a sala. Aí, aos poucos, a gente vai encontrando meios hábeis, a gente vai se mantendo perto. E lentamente a gente vai recobrando a consciência, assim, né? Onde é que a gente andava, o que que a gente tem feito. E o aspecto esse que parece que é da encenação, do teatro, isso é uma história que vem por dentro do Vajrayana, em que a gente se visualiza como uma deidade, né? Como Tara, como Manjushri, como Chenrezig. A gente diz, não, eu sou eu, mas dá, tudo bem, é que eu me visualizo como Tara, eu visualizo Tara junto comigo, tá bem. Até o dia que, de repente, aquilo cai e que a gente percebe que a natureza da nossa mente de Tara são iguais, né? Não tem diferença. Então esse é o contexto mais amplo, a gente acordar. Aqui a gente está na parte que a gente não está acreditando muito, porque a gente está tendo, enquanto mendigo, a gente está tendo problemas. Então aqui a gente ainda está na parte de melhorar a nossa situação de mendigo, mas o que a gente precisa é acordar, né? Precisa acordar. Então isso aqui não parece que é para melhorar a nossa condição relativa e é necessário, mas esse melhoramento da situação relativa deveria nos tornar mais próximos de um lugar que a gente pode acordar e não simplesmente estar melhor, né? É um melhorar para poder acordar. Então o contexto geral é esse, por isso que isso vem por dentro de Chenrezig, né, do Buda da Compaixão. Então aqui a gente, enquanto mendigo, que é uma analogia forte para o Sansara, mas é como a gente se sente. No fundo, é um pouco a nossa situação, porque a gente está mendigando felicidade nos lugares, né? A gente está mendigando aprovação, a gente está mendigando um olhar, a gente está mendigando que gostem da gente, a gente está mendigando um sucesso, a gente está mendigando que olhem para nós. A gente está mendigando que não nos critiquem e que não nos isso, que não aquilo. É uma posição muito frágil, né? Então, aqui na nossa condição de mendigo é a condição de samsara. E a gente vai mendigando aqui e ali. Então, aqui a gente está com um problema enquanto mendigo. Então, esse texto ele nos ajuda a melhorar a nossa situação aqui para ficar mais perto do lugar de acordar. O Buda é o próprio mestre que a gente tiver, que fica encontrando um jeito de nos manter por perto, até o momento que a gente possa reconhecer. Isso é a importância de Guru Yoga, que é considerada a prática mais importante dentro do budismo, né? É um momento em que a gente tem. Isso é um processo interessante, porque é como se não fosse possível a gente atingir a iluminação, atingir essa condição de recobrar a consciência sem alguém. Não tem como fazer isso pela internet, pelo YouTube e pelo Zoom. Precisa, porque a gente precisa desse suporte, desse ser que age tipo rei, que fica olhando para nós, pensando o que que eu vou fazer para o outro acordar, né? Vai por aqui, vai por ali. Então tem quase uma tangência, né? Que vai compassivamente por perto.
Isso é muito crucial, porque a gente não consegue sair de uma vez. É tipo mergulho em profundidade. E tu tá a 60 metros, tu vai levar talvez algumas horas para subir, porque senão vai dar ruim. Então a gente está lá embaixo no Sansara. Aí a gente ouve os ensinamentos, a gente pratica um pouco, a gente subiu 5 metros talvez. Só que a gente tem que parar para se para reacomodar naquela nova condição de pressão e ar e oxigênio e assim por diante, e tem que ficar um tempo ali. Só que às vezes o que acontece? Aqui, dentro da lógica do Sansara, a gente subiu 5 metros e pensa, pá, aqui é legal, eu moraria aqui. E a gente esquece do resto e puxa o freio de mão, planta uma plantinha aqui, já tem os bichinhos por perto e a vida vai andando, né? Então a gente tem uma facilidade para estacionar assim que é impressionante, né? Nossa Senhora. Então essa tangência ela é importante porque tem alguém que vai chegar lá e puf, vai cutucar a gente, né? Tipo, anda, acorda, bora. A gente, opa, onde é que eu estava mesmo? A gente anda mais um pouco. Então essas histórias elas vêm por dentro desse caminho que é uma tradição oral. Oral é porque tu tem alguém te falando aquilo. Tu tem alguém perto que se interessa por ti, que te apoia, né? Que tu troca. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então esse texto, ele nos ajuda numa condição em que a gente lá de baixo, da profundidade que a gente tiver, a gente não consegue sair de uma vez. Então a gente vai melhorando a situação para poder acordar em algum momento. A disposição de acordar, a disponibilidade, ela já está acessível, mas talvez a gente não dê conta. Mas ela já está possível para nós. Não está faltando alguma coisa. Ela já é possível, ela já está disponível. Como é que a gente vê, né? Então esse caminho aqui ele nos ajuda a reduzir o impacto kármico que a gente pode estar sentindo, né? Então na página 5 é um pouco o trecho que a gente parou ontem, né? Então ele diz no parágrafo, a gente vai reler esse aqui, né? Que começa com resumindo. Página 5. Aí ele diz assim, resumindo, de modo a não apenas prevenir que todas as circunstâncias desfavoráveis e adversidades perturbem a sua mente, mas fazer com que elas sejam capazes de produzir uma sensação de entusiasmo, se deveria pôr um fim às expectativas de aversão em relação a doenças e a inimigos externos, espíritos, fofocas descontroladas e assim por diante. E pratiquem ver tudo unicamente de um modo agradável. É sem escolher, né? Para que isso ocorra, você deveria parar de ver as situações danosas como algo errado, mas fazer todo o esforço para vê-las como valiosas. No Satipatthana Sutra, que é um dos ensinamentos mais profundos, assim, eu acho, do Buda, ele convida a gente a olhar para as experiências nelas mesmas. Isso parece bobagem, mas isso é muito transformador. Então ele diz assim, aí a gente contempla o sofrimento como sofrimento. Ponto. Isso é muito profundo. Porque quando dói e vem o sofrimento, por que comigo? O que foi que eu fiz? Por que que não sei o quê? Aí a gente foge de olhar o sofrimento como sofrimento. Aí o Buda diz, bem-vindo, assim é o sofrimento. Veja como é que ele é. Aí a gente encontra espaço para ele. A gente encontra espaço para acomodar o sofrimento. Aí quando vem a raiva, o Buda diz, aí você contemple a raiva como a raiva. Contemplar a raiva como a raiva é totalmente diferente da gente pensar, eu não devia estar tendo essa raiva. Essa raiva é errada. Tem alguma coisa acontecendo, meu caminho, eu estou mais longe agora. Mas por que essa raiva? Aí a gente vai ficando preso numa história e não olha para a experiência nela mesma. A gente vai se dando conta que não tem nada que a gente olhe naquilo mesmo. A gente sempre olha com algum comentário, com alguma crítica, ou com algum encaminhamento que imediatamente a gente quer
resolver, quer empurrar para um lado e para o outro. E no Satipatthana, o Buda diz, olha aquilo naquilo, o que quer que seja. Aí ele vai pegar o corpo, ah, as sensações, aí vem uma sensação agradável. Aí o Buda diz, beleza, olha a sensação agradável nasce como uma sensação agradável. Só isso. Só que isso já é muito. Porque quando tem uma sensação agradável, a gente pensa, que ótimo, onde é que eu consigo mais? Quando é que a gente vai se ver de novo? Onde é que... Como é que faz? A gente já entra num cenário meio apocalíptico, assim, né? E se tem a sensação desagradável, é também. Como é que eu vazo daqui, né? Como é que não acontece de novo? A gente tem uma dificuldade de pegar uma coisa e ficar com ela. Então, o Buda, no Satipatthana, ele vai convidar a gente esse exercício, que é um pouco o que ele está dizendo para a gente fazer aqui. Quando ele diz para a gente não criticar, não isso, não aquilo, é olhar as experiências nelas mesmas. Então, o Buda não diz que tem uma coisa errada. Ele está falando aquilo para os praticantes, para o pessoal da Sangha. Aí ele diz, vocês vejam a raiva como a raiva, vocês vejam o desejo como o desejo. Ele diz, não, vocês aqui estão livres do desejo. Ele não é ingênuo, né? Ninguém é ingênuo. O orgulho, a vaidade, assim por diante. Ele tem um checklist super completo das emoções, dos obstáculos, que ele sabe que é onde a gente transita. Porque ele percebeu aquilo na mente dele. Aí ele vai convidar a gente a olhar para essas experiências nelas mesmas. Ele não vai dizer tem alguma coisa errada com a sua prática. Se você sentir essa emoção, você então não é mais budista, você não é meu aluno, você está meditando errado, você não tem chance. Ele não entra em nenhum comentário, ele não fala nada. Cada experiência que ele traz, ele diz, veja isso nisso. Nisso mesmo. Então, é o que ele está dizendo. A gente gasta muito tempo nessa parte que é de ver como como algo errado. Mas em nenhum momento isso é dito desse jeito. Mas fazer todo o esforço para vê-las como valiosas. É a maneira como você mentalmente apreende as situações que as tornam agradáveis ou desagradáveis. Por exemplo, para aqueles que refletiram longamente sobre as desvantagens das diversões mundanas, quanto mais eles estiverem cercados por admiradores, prazeres e assim por diante, mais descontrolados eles ficam. Por outro lado, aqueles que consideram as diversões mundanas como benéficas aspiram a aumentar seus poderes e status. Ao treinar sua mente desse modo, seu fluxo mental se tornará gentil, flexível, amigável e corajoso. Não haverá obstáculos para sua prática espiritual. Todas as circunstâncias desfavoráveis surgirão como esplêndidas e auspiciosas. E o seu fluxo mental estará sempre pleno de alegria, da serenidade. Para seguir um caminho espiritual numa era degenerada, uma armadura como essa é indispensável. Por quê? Porque não está dando para escolher a realidade. Então, é como é que a gente lida com o que tem surgido sem gastar energia simplesmente se opondo no sentido comum, né? Ou criticando simplesmente, ou reclamando, ou lamentando, lastimando. A gente tem um manancial de energia ali que é desperdiçado num certo sentido. Porque depois a gente vai pensar, como é que eu acordo disso? Como é que eu vou adiante? Aí aqui, esse parágrafo agora é muito interessante, esse seguinte, né? Por quê? Porque toda a dificuldade que a gente tem em fazer isso vem da ansiedade. Por isso que ele diz, então, uma vez que você está livre do sofrimento da ansiedade, outros tipos de sofrimento também desaparecem, como se fossem armas caindo das mãos dos soldados. E mesmo doenças e assim por diante tendem a desaparecer no seu próprio tempo. Então aqui é a raiz da coisa, né? Essa mente ansiosa, essa mente que quer controlar, essa mente que quer saber se é para cá ou para lá, se está certo, se está errado, se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Realmente acelerada, né? Então ele vai dizer que isso é a raiz das dificuldades. No Satipatthana, o Buda ele diz:
A gente contempla a mente ansiosa como a mente ansiosa. Ele não diz que a mente ansiosa, ele não diz se livrem da mente ansiosa, resolvam a mente ansiosa, não tenham uma mente ansiosa. Ele diz, contemplem a mente ansiosa como a mente ansiosa. Então ele dá um espaço para aquela forma de agir da mente possa se manifestar. E aí a gente diz, nossa, é assim que a mente ansiosa funciona. Aí a gente olha para a própria ansiedade. Ele não diz que é um problema, ele diz, é assim, a mente ansiosa é a mente ansiosa. Aí ele diz, contemple a mente distraída como a mente distraída. Isso é tão bonito, né? Porque ele está dando instrução de retiro para quem está lá full time, né? Não, ninguém mais se distrai. Ele diz, não, contemplem a mente distraída como a mente distraída. É assim que a mente distraída funciona. Então ele vai abençoando os karmas, todos os obstáculos, como combustíveis de prática, né? Como sementes de prática. Ele não rejeita nada. Esse é o sinal, né? Não rejeita nada. Não rejeita a distração, não rejeita a ansiedade, tudo encontra o seu espaço. Mas é bem provável que se a gente começa com uma fixação numa região de bem-estar específica, a gente já tende a sair um monte de coisa que não entra ali dentro. Aí a gente já criou uma linha divisória em que do lado de cá é o que eu preciso alcançar, do lado de cá é o que eu preciso me livrar. Aí não vai andar. Aqui ele convida a gente a baixar a guarda e encontrar espaço para tudo. Então a gente vai vendo que tem muitas regiões kármicas que a gente não abençoa como sendo possíveis de se tornarem substância de prática. Porque é como se elas fossem impuras, elas fossem erradas, elas fossem samsara, elas fossem isso, elas fossem aquilo. Enquanto a gente manter essas regiões lá, que na verdade está aqui, mas a gente acha que está lá, aí isso vai seguir nos incomodando. Isso segue nos incomodando. Então, essa divisão, ela cria essa ansiedade, né? A ansiedade do tipo, isso vai passar ou não vai passar? Isso vai surgir de novo ou não vai surgir de novo? Eu me livrei ou não me livrei? Eu vou ser pego ou não vou ser pego? O outro vai falar ou não vai falar? Eu vou cair ou não vou cair? E a gente vai ficando nessa loucura toda, né? Então aqui ele diz, o sofrimento da ansiedade, os outros sofrimentos, eles vão desaparecendo, como se fossem armas caindo das mãos dos soldados. Bonita essa imagem. E mesmo doenças e assim por diante tendem a desaparecer no seu próprio tempo. Nós podemos aprender com os seres sublimes do passado que diziam: por não ficar descontente ou infeliz com nada, sua mente não será perturbada. Uma vez que está imperturbável, seu sistema nervoso não será afetado. Consequentemente, os demais elementos do seu corpo não serão afetados. Como resultado disso, a sua mente não será perturbada e assim por diante. E desse modo, a roda do bem-estar girará. É interessante, porque dentro dessa percepção, mesmo antiga, né, eles já tinham essa noção de que a ansiedade, ela influencia no sistema nervoso, e a medicina tibetana é toda baseada nisso, né? Então, a ansiedade influencia no sistema nervoso, e o sistema nervoso ele vai influenciar os elementos do corpo, que também vão sendo afetados. Aí a somatização começa a acontecer, e aí as doenças e perturbações elas vão ganhando poder, porque a própria mente vai ficando perturbada. Como isso vai acontecendo nessa escala, a roda do bem-estar girará. Do mesmo jeito que tem a roda da vida, né, do samsara, tem a roda do dharma, que é um dos símbolos auspiciosos, né? Tem a roda do dharma que começa a girar. Eles também dizem, assim como os pássaros veem cavalos e burros com feridas nas costas como presas fáceis, espíritos malévolos veem um alvo fácil em pessoas com disposição para o medo. Mas é difícil para eles vencer pessoas de caráter estável. Aqui, espíritos malévolos, para nós, talvez não faça muito sentido, né? Mas nessas tradições que têm um fundo xamânico muito forte, muito visível, né? Mas a gente já pode ver, assim,
Quando a gente está vulnerável, a gente está fragilizado para que eventualmente qualquer coisa que nos ofereçam que pareça um pouco estável, a gente engata naquilo, né? A gente perde a capacidade de discernimento fácil, né? Porque a gente tem uma ansiedade que a gente quer passar logo, né? Então, isso não precisa ser espíritos malévolos, pode ser qualquer coisa, né? Portanto, o sábio vê que toda a diversidade depende da mente. E assim procura felicidade no interior da mente. Então a gente vê que a diversidade depende também da mente, é super importante. E assim procura felicidade no interior da mente. Uma vez que ele possui todas as causas para a felicidade dentro dele, ele não se apoia em nada externo. Não acredita que vai ter uma coisa final numa circunstância externa, né? Esse que é a questão. A gente vai ter algum refúgio final em alguma coisa, em algum lugar, que não vai aparecer. Não é oprimido pelas negatividades dos seres sencientes ou qualquer outra coisa. E isso permanece verdadeiro mesmo no momento da morte. Ele é sempre livre. Dessa forma, os bodhisattvas realizam o samadhi que permeia todos os fenômenos com alegria. Entretanto, o tolo corre atrás de objetos externos na esperança de encontrar felicidade. Essa é a experiência da roda da vida nossa, assim, cotidiana, né? A gente não necessariamente imagina que está encontrando felicidade, mas a gente está buscando um brilho de uma energia em alguma coisa. Isso é tão fácil quanto a gente está procurando um filme, alguma coisa para assistir. A gente está ali trocando os canais, trocando ali passando, e na verdade a gente está com um sonar, procurando alguma coisa. Aí de repente, puf, encontra, né? Certo que às vezes demora, porque tem muita opção, né? A gente encontrou, a gente encontrou um brilho que de repente é super fugaz, porque a gente começa a assistir e não era aquilo. A gente para, volta lá pro cardápio aquele, sai procurando. A gente quer comer alguma coisa. A gente vai olhar diferentes possibilidades para ver onde é que a energia vai. A gente não chega a dar o nome de felicidade, mas a gente tem um radarzinho que fica procurando isso, né? Tipo, a gente vai para a internet, vai para o celular, vai para algum lugar, tem um radarzinho procurando. É o que a gente faz. E a dificuldade é que parece muito óbvio, no sentido de que a gente pode provar praticamente, né? Vai dizer se não, a gente pega e dá para alguém provar. Vai dizer se não é bom. E por aí vai, né? Mas aí ele diz assim, mas qualquer felicidade que eles encontram, grande ou pequena, termina como diz o ditado. Não é você quem está no comando, mas o seu cabelo que está preso numa árvore. Então, é como se a gente tivesse amarrado, a gente não está vendo. Amarrado a ter que obedecer esse impulso kármico, né? A gente tem um voto de fidelidade a esse impulso kármico. Isso é tão interessante que se a gente às vezes diz assim, não, eu não vou seguir esse impulso, aquilo é uma coisa quase violenta com a gente mesmo. Como eu não vou seguir esse impulso, né? A gente entra numa guerra, numa terceira guerra mundial com a gente mesmo. Eu vou me levantar e eu vou lá. Não, eu não vou, vou ficar. Então é como se a gente estivesse se traindo, né? A gente começa a entrar em diferentes psicoses, assim, né? É muito engraçado. Os argumentos que a gente inventa, né? Não, mas eu li no livro lá que o Rinpoche dizia que não sei o quê, puf, aí a gente faz uma gambiarra conceitual lá com
ensinamentos, encontrou o habeas corpus que a gente precisava e vai em frente, né? Tem muitas vidas, né? É tudo vazio, né? Não, tudo é aprendizado. Não, Marcelo, tá cheio de exemplo bom. É muito bom, né? É isso aí. Vai dando ideias, né? Mas aí o que que acontece? Essa descrição dele aqui é uma das mais profundas que eu já vi, porque ele diz assim, o que que acaba acontecendo quando a gente não consegue sair disso, né? O que segue, olha que interessante, isso aqui é uma descrição maravilhosa da roda da vida. O que se segue é apenas uma falha depois da outra, devido a coisas que não funcionaram. Não funciona. Aí tem uma hora que não funciona, nos deixa na mão. O chocolate nos deixa na mão e tudo vai deixando a gente na mão, né? Alguém nos deixa na mão, aí cai a luz. Tem alguma hora que dá um ruim em algum lugar, né? Vai estar muito quente. Coisas que não funcionaram ou não se encontraram. Não estava tudo marcado, certo, combinado, naquele horário, naquele dia, naquele lugar. Aí tem um desencontro. E a gente vai olhando aquilo como, poxa, mas se eu tivesse pedido Uber 5 minutos antes, mas eu fiquei esperando a tarifa aquela, né, que fica subindo e descendo, eu me ferrei. Então a gente fica encontrando uma desculpa externa, mas é assim, não, ele está dizendo, é assim, o que se segue no Sansara é que as coisas aí de repente não funcionam, ou elas não se encontram, ou ocorreram de formas desproporcionais. Isso aqui é muito interessante, porque a gente vai, diz alguma coisa e aquilo toma uma proporção que a gente nunca imaginava que a pessoa ia receber a informação daquele jeito, né? Ia ter aquela reação. Desproporcional, completamente desproporcional. Aí a gente diz, não, é que você é meio exagerado, você lua em câncer, dá uma gambiarra também, mas não é. É o próprio Sansara acontecendo. Então as coisas ou elas não se encontram, ou elas ocorrem de formas desproporcionais, ou elas não funcionam, e assim por diante. É a própria descrição da vida, né? Inimigos, ladrões, etc., possuem grandes oportunidades de feri-los. E mesmo a mais leve crítica os priva da felicidade. Isso aqui é um ponto interessante. O Lama conta que uma vez estava. Logo que o Rinpoche chegou, o Lama era tradutor dele, né? E ele conta que uma vez eles estavam numa cidade, lá no sul, acho que era Santa Maria. E uma pessoa perguntou para o Rinpoche quem é que faz mais mal, quem rouba ou quem é roubado. Aí o Lama disse que ficou olhando para aquilo, né? Bom, se fosse uma pessoa comum, eu já teria respondido, né? Eu nunca pensei nessa pergunta, né? Ainda mais o Rinpoche, né? Aí diz que ficou assim, né? Que viagem, né? Porque parece óbvio. Aí o Rinpoche diz, às vezes, é quem é roubado. Porque a pessoa que rouba, é óbvio, tem uma ação não virtuosa, mas a pessoa talvez fez aquilo e seguiu a vida. A pessoa que é roubada, às vezes aquilo ela é roubada e aquilo fica o resto da vida. E ela passa o resto da vida neurótica, acusando os outros, tentando se vingar, eventualmente produzindo uma paisagem. Ela foi arremessada para uma paisagem dos infernos que ela pode seguir, trazendo muito sofrimento ali dentro, desproporcional. Então, a noção de certo e errado, ela não cabe direito. Ela não cabe. É muito interessante. Isso que ele estava levantando. A gente simplesmente dizer que tem o bom e o mal não funciona. Não funciona. Então, às vezes, quem sofre ação acaba
piorando aquilo numa esfera cósmica. E a pessoa que fez, a pessoa estava numa situação apertada, ela fez aquilo e seguiu em frente. Não significa que ele passou a mão na cabeça de quem fez, mas ele está mostrando que a realidade é muito complexa. Ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Então ele está olhando para isso, a gente ser roubado, a gente pode ficar muito tempo roubado. Eventualmente a pessoa nem lembra daqui a pouco que fez aquilo. Passou, foi embora. Mas aquilo para nós foi enorme. E aquilo às vezes pode minar muita coisa, né? Então ele estava lembrando isso, né? O Rinpoche, né? Estava lembrando isso. E é só o cara que vai espera que seja útil para a pessoa. Muito, nossa. Teve uma vez um praticante que ele foi... Acho muito interessante aquilo, né? Ele invadiram a casa dele e levaram o computador, um monte de coisa, né? E aí... Mas ele manteve calmo. E aquilo deixou o ladrão calmo também. E aí diz que no final o ladrão disse... É quase que ele disse assim, reza por mim, porque eu não consigo sair disso. Tu depois compra outro computador, mas para mim sair disso daqui vai ser difícil. Ele mesmo teve essa consciência, né? Porque tu vai tendo sucesso, é muito difícil de sair quando tu tem sucesso. Aquilo funcionou, tu vai ficando, é muito difícil. Muito difícil. Então ele diz: inimigos, ladrões possuem grandes oportunidades de feri-los. E mesmo a mais leve crítica os priva da felicidade. A mais leve crítica. Hoje em dia tá bem difícil, na verdade, né? Tá bem sensível, assim, né? Bem sensível. O WhatsApp, então, é assim, a bomba atômica, né? Nossa, como é fácil, porque é uma comunicação difícil, né? Porque tu não tem muita expressão, não tem corpo, né? Tu não tá vendo o outro. E tu não sabe, tu imagina que o outro vai interpretar de um jeito, mas é sempre estranho, né? E a gente mandar textão também, geralmente não funciona, né? Então, é complicado as formas de comunicação aí. Então, não importa o quanto um corvo cuide de um cuco bebê, é impossível que ele se torne seu próprio filho. Assim, uma vez que as suas mentes não se tornam estáveis, não há nada além de fadiga para os deuses, aflição para os espíritos e sofrimento para eles mesmos. Esse é o conselho quintessencial que sintetiza uma centena de pontos cruciais em apenas um. Então aqui esse parágrafo foi bem bom, bem interessante, porque ele descreve a roda da vida inteira, né? E a gente um pouco atrapalhado ali dentro. Existem outros tipos de austeridades por seguir o caminho espiritual de aceitar a diversidade de bom grado. E existem muitos outros tipos de instruções essenciais, como as contidas na pacificação, na qual doenças e espíritos malévolos são transformados em caminho. Mas essa é apenas uma discussão de entendimento fácil, uma visão geral sobre aceitar a diversidade baseada nos tratados de Arya Shantideva e seus mais instruídos seguidores. A inspiração dele para compor esse texto é o Guia por um Modo de Vida do Bodhisattva de Shantideva, né? Então, que é um dos textos mais importantes de todo o budismo, né? Do Mahayana. O Caminho do Bodhisattva de Shantideva, ele é realmente muito especial. Então, aqui é como se ele tivesse não só produzido um resumo do Caminho do Bodhisattva de Shantideva, mas ele interpretou, ele produziu uma interpretação do Shantideva para o aspecto mais específico, direcionado de lidar com as adversidades em meio à vida, né? Então ele faz uma leitura concisa dessa perspectiva. Mas o texto mesmo, esse do Shantideva, que vocês encontram em português. A editora do Gompa produziu uma tradução maravilhosa, né?
E que vocês forem encontrando o budismo Mahayana, Vajrayana, vocês vão cruzar com esse texto obrigatoriamente, né? É um dos textos mais comentados, falados, assim, estudados, né? Um texto bonito, tradicional, texto bem tradicional. Então, ele conta que vem desse sentido, né? Embora o texto de Shantideva vai dizer muito mais coisas, o que ele traz aqui, ele considera como suficiente. Então, o que tem aqui é suficiente, né? E não é pouca coisa, a gente deu aqui em 6 páginas, ó. Tem muita coisa contida aqui dentro, né? Cada parágrafo abre, assim, um monte de coisa, né? A gente aqui está passando super rápido. E, na verdade, a gente depois deveria parar e pensar, contemplar, repousar, né? Que é uma forma super profunda de meditação. Porque é mais ou menos assim, daí a gente sabe que então tá lá, corre atrás de objetos externos na esperança de encontrar a felicidade. A gente diz, é verdade. E se eu pensar, a gente concorda, a gente raciocina, é verdade isso aqui, esse bilhete. É verdade esse bilhete. E se eu pensar, mas tem que contemplar. O contemplar é assim, a gente dá uma parada e pega para nós isso aqui. E se vê fazendo. Aí precisa de tempo. Essa é a parte mais importante. A gente se vê fazendo essas coisas. Cada pedaço do que ele traz, a gente tem que ver isso já acontecendo com nós. Ele não está nos contando alguma coisa etérea, ele está falando, ele está descrevendo. Então, é tipo alguém do nosso lado falando, te liga, vê isso aqui, perceba, né? Aí a gente tem que encontrar os nossos exemplos. A gente em casa, a gente no trabalho, a gente no trânsito, a gente na família, aqui e ali, e a gente se vê isso aqui já acontecendo. Aí a gente começa, é como se a gente começasse a ler o Dharma nas coisas. Então, a Lama Elizabeth, ela usa esse exemplo que eu acho incrível, né? Ela diz que o Dharma começa a funcionar quando a gente consegue contar ele para a gente mesmo. A gente começa a ver o Dharma a partir de dentro. Aí o Dharma começa a funcionar na nossa vida. Até então, é só uma coisa que a gente andou estudando. Então, essa é a perspectiva do praticante. A perspectiva do praticante, ela é muito crucial. Eu lembro uma vez o Dalai Lama, quando a gente estava na Índia, ele estava aqueles ensinamentos para os tibetanos, né? Tu tem, sei lá, 4, 5 mil tibetanos juntos e uns ocidentais por ali também, né? E aí ele estava falando em tibetano, a gente com aqueles fone de ouvido tentando pegar a tradução para o inglês, assim. E o Dalai Lama contando para os tibetanos que ele tinha participado de uma conferência sobre ciência, filosofia, física quântica, né? Tudo em tibetano. Aí tu ouvia aquele blá 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 blá, quantum physics, blá 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 blá, porque não tem tibetano, né? Como é que tu vai dizer quantum physics em tibetano? Não existe, né? Era muito interessante, né? Então ele falando aquilo tudo, ele falava aquela palavra específica e os tibetanos com a cara assim, né? Que planeta é esse, né? E aí, num certo momento, o Dalai Lama disse que no final de uma desses congressos, era de física quântica. Aí os físicos tinham dito para ele que eles tinham achado muita similaridade da física quântica com o budismo, porque eles tinham chegado à conclusão que a realidade carece de uma existência intrínseca. Aí o Dalai Lama, muita paciência, né? Hum, 80 e tantos anos na cara, né? Que bom. Aí diz que no final da explanação dos físicos lá, ele virou e perguntou assim: vem cá, vocês percebem, vocês são capazes de perceber alguma alteração ou transformação emocional em vocês ao refletir sobre isso? Aí disse que nenhum físico sabia o que responder. Aquela pergunta era como se não coubesse, não fizesse sentido. Porque o Dalai Lama estava introduzindo a perspectiva do praticante, que não faz parte do ambiente acadêmico. No ambiente acadêmico, assim, a gente pensa, aquilo faz sentido, eu concordo, não concordo, eu provo e a vida segue. O Dalai Lama diz, não, isso nem começou, nem começou. É assim, e aí, como é que você pega para você, você vê ali de dentro e pratica? Aí o Dalai Lama disse isso, eu achei tão interessante, né?
porque ele introduziu a perspectiva do praticante. Ele mostrou para os cientistas que não tem essa perspectiva. Aí, quando o Alan Wallace veio, eu contei essa história para o Alan Wallace. Pensei, o Alan Wallace vai gostar de ouvir essa. Aí o Alan Wallace vira para mim e diz: a gente tem que ajudar os cientistas. Eu achei tão bonitinho, né? Do tipo, ele talvez tenha visto em mim uma certa arrogância, né? De dizer, eles estão errados, eles não estão praticando. Ele disse, não, a gente tem que ajudar eles a ver. Como é que eles veem, né? Então, essa perspectiva do Bodhisattva dentro desse cenário todo, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, que é a prática. Como é que a gente torna essa descrição aqui algo que a gente possa pegar para a gente e passar a ver com a gente? Isso é o contemplar. Então, é pensar, contemplar, é repousar. Aí a gente solta um pouco e deixa aquilo decantar. Não mexe muito. Aí você pega mais uma frase dessas, pensa, não faz sentido, não faz, tá. Aí a gente contempla. Bom, aí tem impermanência. Aí a gente vai vendo impermanência na nossa vida. Aí tá cheio de exemplo, né? Será que a gente se imaginava estar aqui hoje, do jeito que a gente está? Será que a vida foi do jeito que a gente imaginava? E tudo que aconteceu recentemente, que tem acontecido, a gente vai pegando exemplos da nossa vida para elucidar cada palavra que a gente vai encontrando. A gente tem que ver a nossa vida, a nossa biografia aqui dentro, né? Primeira pessoa. É. Mas a metáfora do corvo e do cuco é isso que eu estou falando, porque a gente é o corvo e olha para o Dharma como um cuco. Mas como a gente não faz a prática, aquilo nunca vai se tornar nosso. Vai ser sempre uma outra coisa. Especialmente se é o cuco aquele do relógio, vai ser sempre artificial. É um pássaro artificial, né? Ele não é um pássaro verdadeiro. Ele precisa de corda, ele precisa de pilha, ele precisa de alguma coisa, de energia externa para funcionar. Mas ele não é verdadeiro, né? Ele não é nosso, não é nossa herança, não é nossa vida ali dentro, né? Então, é uma analogia um pouco abstrata, assim, mas o sentido é esse, né? A gente vai se relacionando, imaginando que aquele Dharma, ele é nosso, mas ele, se a gente não fizer a prática de contemplar, ele não vai ser. Ele vai ser fake. Como um pássaro artificial nesse sentido, né? Não vai se tornar nosso filho. Tá? E é como se isso aqui não se tornasse nosso filho, não se tornasse algo que viesse de dentro de nós, né? Seu sentido, né? Não vai vir de nós, não vai parecer verdadeiro, né? Aí tem o B. O B é assim: como transformar a diversidade em caminho espiritual na dependência da verdade última? Aí é muito boa a explicação dele. Com as implicações da argumentação racional, tais como a refutação dos quatro extremos concernentes ao surgimento dos fenômenos, a mente é trazida à paz suprema da vacuidade e ali repousa, na natureza da existência, na qual circunstâncias desfavoráveis e adversidade, ou mesmo os seus nomes não são encontrados. Mesmo quando o praticante se levanta desse estado, a adversidade não aparece para a mente como antes, quando era experienciada com medo, desespero e assim por diante. Pelo contrário, a adversidade é superada por ser vista como um conjunto de meras palavras. Eu não irei elaborar. É muito bom. Então, esse parágrafo meio hermético, né, que ele não elabora, e a gente também não vai entrar muito porque vai fugir um pouco do tempo aqui, mas é basicamente o que o Lama Santen sempre fala. Prajnaparamita é uma descrição hermética do Prajnaparamita, da vacuidade, do reconhecimento de ausência de substancialidade dentro do que a gente estiver experienciando, né? Mas esse texto ele não tem ele falou, mas não é o que ele se detém, né? Ele se detém na verdade relativa.
Então, esse texto é um texto para a verdade relativa, porque vamos pensar dentro do contexto mais amplo do SEB, o Lama já está oferecendo o contexto da verdade última o tempo inteiro, né? E aqui ele está partindo do pressuposto que a gente está tendo problemas em acessar a verdade última, porque a nossa verdade relativa está mais ou menos. Então ele está tentando melhorar a nossa verdade relativa para a gente ficar mais calmo, mais aberto, e quando receber o ensinamento da verdade última, ela fazia sentido para nós. Mas é como se a gente tivesse muito fechado, porque a gente está cheio de urgências, cheio de coisa para resolver, cheio de coisa para dizer para os outros, cheio de planos e objetivos e propósitos. Nós estamos super fechados. Então não tem muito espaço. Aqui, então, ele está dando uma real para nós, assim, de encontrar espaço, relaxar, né, produzir isso. Aí quando vier outro ensinamento, poder fazer sentido para nós, né? Nós vamos parar nesse ponto, porque parece que tem alguma coisa agora, né? Que são 10h34, 10h35, né? Então, acho que tinha um intervalinho agora, né? É, né? Então a gente faz e na volta, a gente vai olhar a segunda parte do texto, que é como transformar a felicidade em caminho espiritual. A gente barriga cheia, isso vai funcionar. Então agora a gente vai para a parte 2, página 7. E é como transformar a felicidade em caminho espiritual. É crucial, porque é como se a gente tivesse uma sensibilidade para o sofrimento, né? Mas a gente não tem anticorpos para a felicidade. Tá faltando. Ou seja, se a coisa está muito favorável, a gente esquece de tudo, né? Então, não é sobre demonizar situações favoráveis, não tem nada a ver com isso. Não é uma perspectiva, uma, é como se porque a base do ensinamento sempre é a contemplação da coemergência, né? Então, da mesma forma que a adversidade não está dentro da adversidade, a felicidade não está dentro da felicidade. Serve para os dois. Então, do mesmo jeito que a gente é convidado a perceber que aquilo que a gente está vendo não é bem isso, especialmente quando aquilo está ruim. Agora, quando aquilo está andando, a gente andando bem, vamos dizer assim, a gente é convidado a olhar do mesmo jeito. Mas é como se quando as coisas estão andando bem, a gente diz, não, depois. Então, isso nos vai dando problema também, né? Então, ele vai usar a mesma estrutura que ele usou dentro da explicação da diversidade, do obstáculo, e ele usa agora na felicidade. Então, ele diz: essa seção possui duas partes. Primeira, que é a explicação na dependência da verdade relativa, que é onde ele vai se demorar, porque é onde a gente se atrapalha. E depois, na dependência da verdade última, que tem a base do Prajna Paramita. Como transformar a felicidade em caminho espiritual na dependência da verdade relativa? É maravilhoso esse trecho aqui, porque ele diz assim: quando a felicidade e as, quando a felicidade e as condições objetivas para a felicidade, as condições objetivas para a felicidade, assim, nosso plano deu certo, essas condições objetivas, a gente planejou e deu certo, a gente marcou e não teve o desencontro, deu certo. A gente sonhou e foi as condições objetivas para a felicidade. É muito interessante. Porque às vezes a gente fica olhando que dá sempre tudo errado.
mas às vezes tem uma falha na Matrix e aquilo dá match, né? E deu certo. Mas dá certo, mas ainda assim tem problema. Porque então tem a felicidade e as condições objetivas. Aí cada um tem a sua condição objetiva para a felicidade. Elas não são externas. Então cada um tem a sua condição objetiva um pouco particular do reino dos seus reinos dos deuses, né? Aí o que acontece? Quando esses encontros ocorrerem, se você se deixar controlar por elas, arrogância, orgulho, preguiça espiritual e assim por diante, irão crescer e obstruir o seu caminho espiritual. É muito difícil não sucumbir à sua influência. Como o Padampa Sangye disse, as pessoas conseguem lidar apenas com um pouco de felicidade, mas conseguem lidar com muita adversidade. Isso é muito interessante, né? Porque é muito mais fácil a gente acordar no meio do problema no meio do que no reino dos deuses, né? É muito difícil. Então a gente tem uma capacidade de metabolizar situações desagradáveis, porque a gente quer que aquilo passe. Ninguém quer ficar no reino dos infernos. Todo mundo quer vazar. Todo mundo quer pro reino dos deuses. Aí lá dentro do reino dos deuses ninguém quer sair direito, né? Ninguém quer sair. É muito difícil. Então, o reino dos infernos, ele é um lugar apertado. Ele não é um lugar confortável. Ninguém quer ficar lá. Só que a gente, quando está no reino dos infernos, a gente está atrapalhado. Como é que sai? Onde é que é a porta? Então, os meios hábeis que a gente usa para sair é que nos atrapalham. Mas quando chega no reino dos deuses, a gente quer fincar a nossa bandeira e ficar lá. Portanto, sob inúmeras perspectivas, veja essas coisas como impermanentes e insatisfatórias e cultive um forte sentimento de desilusão. Aqui, se a gente começa a olhar para experiências que a gente já teve, é muito interessante, porque é como se cada um de nós tivesse que localizar uma experiência que deu certo, de felicidade, só que passou. Não é que deu errado, é que daqui a pouco evaporou. Foi isso, evaporou. Foi para onde? O insatisfatório, ele não está dizendo que está errado. Ele está dizendo, olha que não tem nada, aquilo não estava lá dentro. Se tivesse, não tinha vazado. Mas aquilo foi para algum lugar, né? Aí ele faz esse convite, que é assim, se aquilo que a gente já viveu desapareceu, agora que essa que nós estamos entrando, ou tentando entrar, por que que vai ser diferente, né? Ele perceba repetindo isso, né? Perceba que isso não tem um lugar final ali dentro. Isso é o que ele vai tentar trazer de desilusão. Não é para a gente não viver as experiências, mas é botar menos expectativa nelas, né? Botar menos as fichas. Tente direcionar sua mente para longe do descuido. É bonita essa expressão, né? Porque o que acontece é que na felicidade a gente se descuida. Quando as condições objetivas surgem, a gente se descuida de perceber que aquilo é uma experiência sutil. Porque é como se a gente fosse um pouco inebriado, né? E aí a gente esquece, a gente se descuida. Descuida de olhar. Quando tá doendo, a gente não desliga. Mas aí quando aquilo tá, o vento tá soprando, a gente é descuidado daí. A gente é descuidado. Não é uma coisa errada, bom ou mal. É um descuido, é isso que acontece. É bonita a expressão que ele usa, né? Não é assim, felicidade, né? Não, é um descuido. É só isso. A questão é o descuido. E pense, assim, todos os prazeres mundanos e riquezas são frívolos, estão entrelaçados com muitos problemas, que só aparecem depois, né? Mas eles aparecem. Essa é a máxima da roda da vida, por exemplo.
Se a gente está a pé, a gente tem problema de quem está a pé. E tem as vantagens de estar a pé. A gente tem bicicleta, a gente tem as vantagens de ter bicicleta e tem os problemas de andar de bicicleta. Aí a gente tem um carro, a gente tem as vantagens de ter o carro e tem todos os problemas de ter um carro. É o Lama diz, a gente escolhe o sofrimento que a gente vai ter. A gente quer sofrer sozinho, quer sofrer acompanhado. O sofrimento não é opcional nesse sentido. O sofrimento vem junto. Então é o descuido, é a mente fixada, né? As expectativas que vêm junto, né? Então, se a gente não contempla isso, ele não está dizendo que está errado, mas ele observa que isso vai junto. A gente está aqui, ele está em algum lugar, daqui a pouco aquilo se reproduz igualzinho. Entretanto, alguns possuem vantagens. O professor, que é o Buda, disse que é muito difícil para as pessoas que são privadas de liberdade como resultado do sofrimento atingirem a iluminação. Mas aquele que repousa em felicidade atinge a iluminação com grande facilidade. Por quê? Porque se a gente está privado de liberdade como resultado do sofrimento, a gente está com a mente muito ocupada em tentar em lidar com a situação que a gente está passando. E não tem espaço para nada muito profundo, porque talvez a gente só quer conseguir viver. Não sobra muito espaço, então é mais difícil. Agora, aquele que repousa em felicidade atinge iluminação com grande facilidade. Isso aqui é muito profundo, porque às vezes a gente guarda uma imagem que o caminho é só pela dor e pela austeridade. Mas não é verdade. Isso não é verdade. Então, ele está dizendo isso aqui, ó. Aquele que repousa em felicidade atinge iluminação com grande facilidade. O fato de eu ter tido a oportunidade de praticar o Dharma em tal estado de felicidade é muito meritório. É como se a gente estivesse aqui reconhecendo as vantagens que a gente tem, honrando essas vantagens, ficando conscientes delas, aspirando que os seres também tenham. Que no budismo a gente vai ver como as qualidades da vida humana preciosa, né? É muito raro. É como se fosse o reconhecimento dos privilégios. A gente reconhece e aspira que os seres tenham, trabalha ativamente para isso, mas aproveita para poder mergulhar, porque os privilégios são impermanentes, que é o segundo pensamento que transforma a mente. Eles são impermanentes, daqui a pouco eles passam. A gente tinha uma liberdade, daqui a pouco a gente não tem mais. É assim. Os privilégios são impermanentes, eles não são estáticos. Então, se nesse momento está acontecendo, a gente aproveita. A gente não sabe o que vai vir, né? Portanto, nesse momento, eu devo de todas as formas converter o meu bem-estar em Dharma. E uma vez que o Dharma também gradualmente dá surgimento à felicidade, e que eu acho que é uma coisa que todo mundo sente, né? Eu devo praticar de modo que o Dharma e a felicidade ofereçam apoio um ao outro. É bonito isso. Então a gente talvez não olhe de uma forma tão exata, especialmente se a gente se pergunta assim, mas faz quanto tempo que eu entrei nessa viagem? O que mudou? Se a gente, vamos supor que chegasse alguém e perguntar, mas o que mudou na sua vida? A gente talvez não saiba dizer. Pois é, eu vou lá no SEB, aí participo lá, de vez em quando acompanho algumas coisas. Tá, mas o que mudou? Me diz. Talvez a gente não saiba objetivamente, mas alguma coisa mudou. Sente? É como se estivesse quase no ar, né? Como se estivesse praticamente no ar. Então ele vai dizer essa diminuição, o reconhecimento, né, da condição, a prática diminuindo as aflições, nos tornando mais conscientes. Isso vai dando em direção ao bem-estar. O bem-estar não é o objetivo, mas ele aparece como um produto, vamos dizer assim, né? Ele vem vindo. A gente não mira ali, mas ele acontece. Ele acontece. Então, nesse momento, eu devo converter de todas as formas o meu bem-estar em Dharma. E uma vez que o Dharma
Também gradualmente dá surgimento à felicidade, eu devo praticar de modo que o Dharma e a felicidade ofereçam apoio um ao outro. Isso é completamente crucial que a gente aprenda a fazer, porque senão, quando vier a felicidade, a gente esquece do Dharma, que é o que ele vai dizer agora. Se a gente não fizer isso, como ferver água num recipiente de madeira, eu terminarei exatamente onde eu comecei. Não vai dar certo, né? Você deveria sustentar a essência ao sinceramente integrar qualquer felicidade que você experiencia com o Dharma. Essa é a mensagem da guirlanda de joias de Nagarjuna. Mesmo que você esteja feliz, se você falhar em reconhecer a felicidade como parte do caminho, vamos dizer assim, né? Como caminho, você não será capaz de utilizá-la em sua prática do Dharma. Assim, como o antídoto contra devotar toda a sua vida a uma miríade de preocupações e atividades na busca de apenas um pouco mais de prazer, reconheça o agradável como agradável e devote-se ao néctar do contentamento. Então, no fundo, é como se ele estivesse dizendo que a gente está mirando em muito pouco. No fundo, é só agradável. Mas o néctar do contentamento é que é a questão para nós. É como se estivesse muito mais disponível para nós. E a gente está mendigando uma coisa muito pequena, que é o agradável. Então, é isso. Se falhar em reconhecer a felicidade, não será capaz de utilizá-la na sua prática do Dharma. Então, pô, tá dando tudo bem, deu certo. Aí a gente tem que perceber isso. Que bom e que frágil ao mesmo tempo. É muito frágil, muito escorregadio, né? E daqui a pouco, porque as coisas elas nunca param, né? Elas estão sempre em movimento. Daqui a pouco aquilo vai passar. A gente já vai observando, aproveita, vai passar. É mais consciente, né? Existem outras práticas de transformar felicidade em caminho espiritual e assim por diante, como relembrar a bondade das três joias e os ensinamentos para o cultivo de bodhicitta. Mas o que vimos por ora é o suficiente. Da mesma forma que quando a gente sofre a visão estreita, quando as coisas dão certo, a visão estreita também. Então a questão não é o sofrimento ou a felicidade, é a visão ficar estreita ou ela manter ampla. Então quando dói, a gente esquece de tudo e de todos, né? A gente não lembra, não adianta pode falar, ler, gritar, a gente não ouve. Agora quando dá tudo muito certo, a gente também pode berrar que nós não vamos ver. A gente está anestesiado em alguma direção, né? Então a questão é a visão que ficou blindada. Não é sobre a experiência ser gostosa ou não ser gostosa, é o quanto que a visão está ampla ou está estreita, né? Então é sobre isso. Isso é totalmente diferente da gente condenar situações que a gente chama de favoráveis e de louvar as desfavoráveis, como se elas dentro delas possuíssem alguma coisa. Então não é sobre as situações agradáveis ou desagradáveis, é o quanto que a visão está aberta ou fechada, estreita ou ampla. É muito diferente isso. Então ele diz, reconhece o agradável como sendo apenas agradável. É o próprio Satipatthana reconhece o agradável como agradável, reconhece o desagradável como desagradável. E a gente aproveita para se devotar ao néctar do contentamento. Recorrendo à solitude, ele diz aqui, você deveria
alternadamente treinar nas práticas de acumulação de mérito e sabedoria e de purificação de ações negativas e obscurecimentos. Como você faz para transformar a adversidade em caminho? Não tem, no fundo, não tem uma outra prática que a gente vai passar a fazer. A gente só vai seguir fazendo a mesma prática com outros conteúdos que forem surgindo. A prática é a mesma. Não muda. Aí ele diz assim: como transformar a felicidade e caminho espiritual na dependência da verdade última? Aí ele diz assim: a prática na dependência da verdade última deve ser entendida a partir da explicação prévia. Ponto. Não é o foco dele aqui. Não é. Então aqui, do mesmo modo que ele conduziu, bem curtinho, né? A explicação por dentro da diversidade, ele diz, volte lá, estude e deu, né? Mas é o Prajna Paramita, né? A base é o Prajna Paramita. E agora ele dá conselhos finais, que são muito úteis. Aí o primeiro de saída já é ótimo. Se você não consegue praticar o Dharma em tempos de adversidade, devido ao que a adversidade provoca na sua mente, e se você não consegue praticar o Dharma em tempos de felicidade, porque você fica apegado à felicidade, então não haverá momento algum no qual você conseguirá praticar o Dharma. Isso aqui é muito bom. Nunca teve um momento fácil. A gente não pode esquecer disso, né? Nunca teve um momento fácil. Samsara sempre foi complicado. Então, esse parágrafo aqui é ótimo. Mas vai praticar quando, né? Assim, se você está decidido a praticar o Dharma, não há nada mais útil do que isso. Se você possui essa prática, onde quer que você esteja, em solidão ou numa cidade, acompanhado de bons ou maus amigos, seja você rico ou pobre, feliz ou triste, quer você ouça elogios ou ridicularizações, palavras agradáveis ou desagradáveis, ou seja, isso aqui vai acontecer. Isso aqui não só vai acontecer, como provavelmente acontece com a gente. Isso é o samsara. Então, isso aqui ele está dizendo, esse é o chão da prática. Em solidão ou numa cidade, acompanhado de bons ou maus amigos, rico ou pobre, feliz ou triste, quer você ouça elogios ou ridicularizações, palavras agradáveis ou desagradáveis, uma vez que você está livre do medo de que qualquer dessas situações possam lhe derrubar, você responderá como um yogi semelhante a um leão. O que quer que você faça, sua mente estará alegre e despreocupada, e o seu caráter será puro e benevolente. Mesmo que o seu corpo resida num reino impuro, a sua mente irá se divertir no esplendor de uma alegria inimaginável, como o Jinaputra de um reino puro. Isso corresponde a um ditado da preciosa tradição Kadampa. Com a felicidade subjugada e a tristeza trazida ao fim, quando estiver sozinho, a solidão será sua companheira. E quando estiver com pouca saúde, a doença será sua serva. Já pensou? Felicidade subjugada. Isso é interessante, né? Porque, seja, se vem a felicidade, acabou, né? Não, aqui a felicidade não tem a capacidade, as situações favoráveis não têm a capacidade de estreitar a visão. E a tristeza também não. Por exemplo, um ourives purifica o ouro derretendo no fogo e o faz maleável ao mergulhá-lo repetidas vezes na água. Da mesma forma, ao transformar felicidade em caminho, sua mente será subjugada.
E ao transformar a adversidade em caminho, ela se tornará prístina. Ou para subjugar a mente, a gente precisa aprender a trazer a felicidade ao caminho. Senão, toda vez que vier a felicidade, a mente desliza. Então é crucial. A mente vai ser subjugada quando a felicidade for trazida ao caminho. E quando a gente transformar a diversidade em caminho, aí ela vai se tornar prístina. Quando isso ocorrer, você irá alcançar facilmente estados extraordinários de samadhi, nos quais o seu corpo e a sua mente irão realizar perfeitamente quaisquer tarefas que você demandar. Compreenda isso como uma instrução essencial para aperfeiçoar a disciplina moral, que é a raiz da felicidade. São as relações, né? Disciplina moral aqui são as relações. Porque a disciplina moral é como é que a gente lida uns com os outros, na verdade, né? Não é sobre disciplina no sentido de regras, mas é de perceber que a felicidade brota das relações, de relações favoráveis, relações positivas, né? Assim, por não se apegar à felicidade, você estabelece as bases para a especial disciplina ética de um renunciante. E por não temer a adversidade, você purifica completamente a disciplina ética. Por quê? Porque o que nos retira da ética é o medo à adversidade. São as regiões kármicas escondidas que a gente tem. Se é uma pessoa pacífica, claro. Uhum. Depende do contexto. Aí cada um tem pelo menos uma meia dúzia de contextos que a paz se explode, né? É muito interessante. Então, porque a gente tem dificuldade de lidar com situações. Aí a gente não consegue manter a ética, porque aquilo a gente é espremido ali dentro. A gente não mantém os votos, não mantém os valores, não mantém nada, né? Então a questão é como é que a gente lida com a diversidade. Isso está implícito no ditado que diz que a generosidade é a base para a disciplina ética. E a paciência é o purificador da disciplina ética. A generosidade é a base. Isso aqui é muito profundo. Trungpa Rinpoche dizia que a gente deveria olhar todos os seres como hóspedes. Ele começa com... Por que um hóspede? Porque quando a gente vai receber um hóspede, a gente pensa, bom, acho que eu vou ter que dar uma arrumada aqui, né? A gente vai, dá um jeito, né? Passa uma vassoura, dá uma limpada assim. Pensa, bom, acho que eu tenho que servir alguma coisa, né? Vou passar no mercado, né? Vou comprar alguma coisinha. Então, o hóspede chega antes de chegar, né? Ele já chegou, na verdade, né? O hóspede já chegou. Então a gente trata super bem, porque tem ao mesmo tempo que tem uma lembrança dessa preciosidade, né, desse encontro, tem também uma consciência que é impermanente, porque vem para ficar um tempo curto. A gente espera, né? Tratar muito bem, eu disse, não, acho que eu vou ficando. Não, 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 não. Viu, Rafa? Não. Vai estar de mudança no meio da semana, né? Então só vou dessa. Não, não deram. Vai se mudar na quinta, né? Mas aí Trungpa Rinpoche diz isso, né? A gente tinha que ver todos os seres como hóspedes, né? Aí ele diz, a gente tinha que ver os filhos como hóspedes. Que é literalmente, né? Porque eles chegam e eles vão ser hospedados na nossa casa por um bom tempo, no caso, né? E aí ele é muito bonito, porque ele vai dando várias dicas de como olhar, né? Esse hóspede. A gente não cobrar do hóspede para fazer check-out. A gente olhar as relações, né? Porque assim, todos relacionamentos, né?
A pessoa é um hóspede na nossa vida. Ela vem, ela ocupa um lugar, um espaço que a gente abriu. As pessoas se tornam um hóspede, mas tem o momento do check-out, vai acontecer. Check-out sempre acontece. O check-in, check-out estão sempre acontecendo, né? Então essa é uma paisagem que a gente se coloca e ela é uma paisagem de generosidade, é uma paisagem mais acolhedora, né? Então é o que ele diz aqui, isso é a base para a disciplina ética, porque tu está oferecendo algo, então tu já te coloca numa posição mais favorável, mais aberta, né? Tu está vendo como um hóspede, né? Isso é a base para qualquer pensamento de moralidade, de ética, é ver desse lugar de hóspede, né? E a gente ter paciência é o que vai purificar. Paciência purifica. A gente não começa pela paciência. Se a gente começa pela paciência, ela vai se misturar com uma espécie de tolerância. E a tolerância ela não é legal. Porque a tolerância é assim, eu tolero. Então a gente tem um quadrado desses, aí a gente tem a sensação que empurra um pouco o muro, 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, né? Mas a gente teve que empurrar aquele muro, não foi fácil. E logo ele enche, como um reservatório. Ele vai transbordar uma hora. Aí a gente diz, explodiu. Transbordou, não deu mais. Então a tolerância ele tem isso, porque ela tem uma sensação de limite, né? Mas aqui ele diz isso, está implícito no ditado que diz que a generosidade é a base para a disciplina ética e a paciência é o purificador da disciplina ética. Ao praticar dessa forma, agora mesmo, quando você chegar ao topo do caminho, a sua experiência será como no verso. Realiza-se com sabedoria que todos os fenômenos são como ilusões. E com compaixão, realiza-se que o nascimento é como uma caminhada no parque. Em tempos de prosperidade e mesmo na pobreza, não há medo, devido às aflições mentais ou à adversidade. Para relacionar isso com a vida do professor, o professor é o Buda, Shakyamuni, né? Antes que ele atingisse a iluminação, ele renunciou ao reino de um Chakravartin, como se fosse palha. Chakravartin é o rei, é um rei, né? Ele renunciou ao lugar dele de um rei, como se aquilo tudo fosse uma palha sem valor. E ele viveu próximo ao rio Naranjana, que a gente visita lá na Índia, né? Em Bodh Gaya, dedicando-se a severas austeridades, sem qualquer tipo de preocupação. Isso demonstra que para experienciar a ambrosia do seu próprio bem-estar, você deve reconhecer a adversidade e a felicidade como sendo de um só sabor. Na sequência do atingimento da iluminação, os senhores dos humanos e os deuses do céu de Akanishta colocaram o pé do Buda sobre suas cabeças e o veneraram com todas as coisas boas. O Brahmin Bharadvaja o agrediu uma centena de vezes. Isso aqui já é o Buda iluminado, né? Passou perrengue, olha. Eu agrediu ele uma centena de vezes. A arrogante filho do Brahmin o acusou de má conduta sexual. E na terra do rei Agnidatta, ele viveu por 3 meses sobre uma forragem para cavalos apodrecidos. Em todas essas situações, o Buda permaneceu com a mente imperturbada, como o Monte Meru permanece imóvel diante do vento. Isso demonstra que para servir às necessidades dos seres sencientes, você precisa considerar a diversidade e felicidade como tendo um só sabor. Esse ensinamento, agora é a conclusão, deveria ser oferecido, diz o próprio mestre aqui, né, por aqueles com estilo de vida como o dos mestres Kadampa, que se caracteriza pelo ditado: quando aflitos, eles não reclamam; quando felizes, eles não se iludem.
Então, essa linhagem dos Kadampas, ela é muito interessante, né? Porque eles eram sérios. Acho que os mais sérios que já existiram, né? Atisha é o fundador da linhagem Kadampa, né? O que aconteceu é que quando surge o budismo no Tibete, ele tem uma vida no início curta, mais ou menos uns 200 anos, menos do que isso, talvez. Até que surge um rei na sucessão que diz, olha, esse negócio de budismo não está com nada, vamos acabar com isso. E aí ele faz uma caça às bruxas, assim, e vai atrás de todo mundo. Aí é um período difícil para o budismo no Tibete, porque os mestres, eles fogem, e eles vão viver a vida, homens e mulheres, né? Eles vão viver a vida como leigos. Aí quando batia o exército, batia os soldados lá, o pessoal da censura, tem algum budista aqui? Não, aqui não, estamos só vivendo a nossa vida aqui. Só que todos eles eram mestres secretos, né? Ninguém sabia. Então começa a surgir essa linhagem leiga, que, que hoje a gente chama de língua, né? Ela começa a surgir dessa forma, uma maneira de tu praticar que ninguém sabe o que tu está praticando, mas tu está praticando. Tu não tem uma coisa externa que te denuncie, porque não é externo, é um trabalho interno, né? Então, depois de um tempo, esse rei é morto, e aí eles têm que reconstruir o budismo no Tibete. E Atisha, ele vem do mosteiro de Nalanda, e aí ele traz, e ele ajuda a reconstruir o budismo. Aí as traduções, elas recomeçam, eles juntam de novo os textos, e aí começam a surgir novas linhagens. E todos que existiam antes, eles vão chamar de Nyingma, que significa os antigos. Então, Nyingma significa os antigos. Chagdo Rinpoche e o Lama Santen são ordenados nessa linhagem, né, dos antigos, que são os que sobreviveram a isso de uma forma apaisana, vamos dizer assim, né? Que é a grande especialidade deles. Eu lembro a Jetsuma, quando a gente foi lá ver ela dizendo que ela conheceu o Chagdo Rinpoche logo que ela chegou na Índia, né? Nos anos 60, 70. E ela disse que nunca imaginava que ele seria quem ele era. Porque ela disse, eu olhava para ele, ele era só um lama rodeado de criança. Olhava para ele sempre apaisando, com uma cara que ninguém dava nada. E aí teve um momento da vida que aquilo explodiu simplesmente, né? E aí eles viram quem ele era. Mas nunca fez questão de nada. Estava simplesmente ali com as crianças, ele cuidava das pessoas, ele era médico também. Então ele cuidava das pessoas e fazia a prática dele, mas tu olhava, tu não via. Ela disse, eu olhava para ele, eu não via. Então, isso é, aliás, enigma, né? Tu não tem alguma coisa que tu aponta. Isso é bonito, porque tu lida direto com o materialismo espiritual, né? Então, mas os Kadampas, eles são esses que vão trazer o budismo de volta, e aí eles são é, sérios, assim, né? São monges, vão fazer retiros longuíssimos e vão mergulhar nas coisas. Então, eles existem por um tempo, depois eles também cessam, né? Como tudo. Eles vão dar origem depois à linhagem Gelupa, né? A inspiração do Tsongkhapa vai ser deles. Então eles são conhecidos por isso, né? Quando aflitos não reclamam, quando felizes não se iludem. Pessoal direto. Quando isso é ensinado por alguém como eu, o próprio mestre desse texto, eu sinto que a minha própria língua fica envergonhada. Eu nem me arrisco a dizer nada, né? Eu nem estou aqui, na verdade. Ainda assim, de modo a me acostumar a reconhecer as 8 preocupações mundanas como tendo um só sabor, eu, o velho mendigo Tempenima, compus isso na Floresta dos Muitos Pássaros, que era o centro, o eremitério onde ele fazia a prática, né? Que passou a parte final da vida dele. No topo da árvore mágica da publicação, possam as muitas flores e frutos desse bom conselho adornar o bosque dos ensinamentos do onisciente e possam trazer deleite ao conjunto dos seres afortunados e possa todo mundo ficar bem.
Esse é o texto. Esse texto aqui é tipo assim, imaginem que a gente é o personagem aquele do náufrago, né? Cara, que deu tudo errado, sobrou fim do mundo. Então, só tem o Wilson com nós, né? Só sobrou o Wilson. Esse texto aqui é o que é para levar junto. Esse texto aqui, a gente vê que o fim está perto, a gente bota isso aqui no bolso e vai embora, né? Esse texto aqui é para essas horas, né? Reflexão, eu tenho que dar um pouco para relacionar sabedoria, para ajudar na vida. Quantas possibilidades a gente tem para dar um retorno sobre alguma situação que tem? Muitos professores daqui, né? Situações de com alunos nessa aula. É, Às vezes a gente tem reatos diretos. total, Aí, total. hoje, um monte de possibilidades que tinha para poder dar um retorno que daria mais É, sentido do que só é, essa reação direta. Né? Tem muitas possibilidades de agir, é, mas em geral, presenciou na peça que a gente acha, para tirar aquele, a gente acha que é a sabedoria. Né? Para agir a partir de uma sensação de não querer sentir a potencialidade ou é, certo, né? Tá tudo é, certo, age a partir desse fluxo. É muito bom pensar como é bom parar, refletir, criar um monte de possibilidades sem dizer, não posso, vou fazer assim, não posso na lei, tem que lembrar que tem um monte de possibilidades. Assim, né? Já estão aqui, né? É. Nossa, mais do que falar assim, antes de assim, um pouquinho mais de silêncio. Aham, Você deixa para a próxima vez reagir. aham, Você já não vai reagir do jeito nenhum, do mesmo jeito, você aham, reagir aham, naquele momento. aham, aham. É. Não chega a ter uma coisa assim nova, mas é como se ele tivesse posto tudo junto, né? Ele botou essas informações todas, né? Que muitas delas aqui, se a gente olhar, eles já são, vamos dizer assim, conselhos de um bom senso popular, assim, que a gente já ouve, né? Que a gente eventualmente até já fala, mas é como se aquilo tivesse difuso, né? Tivesse espalhado, não tivesse condensado num método e dentro de uma atmosfera, de um contexto em que aquilo a gente pega com calma, um por um, treina, se familiariza, estabiliza. Isso faz muita diferença, né? Então, essa é a preciosidade disso daqui, né? Ele juntou um monte de coisa que a gente talvez já suspeitava, mas ele, puf, botou junto, né?
destaque didático, né? O Instagram hoje vai bombar. Compartilhar, eu me lembrei sobre a questão da felicidade, de uma curiosidade que a gente chama Ótimo. Essa música ela vai narrando o que deu certo, ótima, eu me sinto ótima, eu me sinto cósmica, conectada ao mundo, e ela vai falando tudo. E no refrão ela diz assim, que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias na vida. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo confesso que está sentindo. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo os campos de adrenalina. Que tudo nos atrai ao amor, que tudo nos atrai ao amor. Então, eu acho que é uma coisa que... Com certeza. Eu acho que a minha caminhada, a história de hoje, ela tem muito a ver com isso. Eu entrei num modo de que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, um monte de coisa massa que eu gosto muito feliz na minha vida, e eu me desconectei da minha espiritualidade, das minhas práticas, né? E eu deixei meu campo vulnerável e acabei entrando num processo de adoecimento e sofrimento por estar muito feliz, por estar fazendo coisas que eu gosto muito de fazer e acabar me desconectando desse ponto espiritual. Então, hoje eu vim aqui em busca, e eu nem imaginava que eu precisava tanto desse tempo. Eu estou me abraçando. Mas eu acho que é mais assim, a todos vocês pela partilha, pela generosidade dessa partilha, porque eu acho que toda partilha é muito generosa, né? Então, eu saio daqui muito feliz, mas uma felicidade muito consciente, que a minha prática precisa permanecer viva. Senão eu me desencanto, né? No fim, é um autor da decolonialidade que fala que o contrário da morte não é a vida, é o desencanto. Para eu não me desencantar. Então, que é que são? Sai para essa questão. Legal. Obrigado. Obrigado. Então tá. Acho que talvez seja isso, né, do final de semana. Amanhã continua, né? Amanhã-noite a gente tem outra atividade, na terça tem outra, né? A gente vai passando por outros temas. Então, essa foi a atividade mais longa, né, que a gente fez. Por conta do texto, do conteúdo, né? Na verdade, a gente não concluiu nada. A gente agora que vai começar, né? A gente não concluiu nada. Agora que começa, né? É mais ou menos assim, a gente leu como é que faz a receita. Mas a gente não começou a preparar ainda, né? A gente só leu a receita, entendeu? Ah, tá, são tantos ovos, é tanta de farinha, de açúcar, ah, tá, entendi. Então tá, agora começa. Né? Então a gente só leu a receita, basicamente, né? O trabalho era esse, era ler a receita com vocês. Agora começa a fazer, né? Então tá. A gente vai fazer a dedicação que está nesse textinho aí de vocês na página 38. Hum. Tá tudo bom.
Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, comente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, longa vida. E esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes aumentam nesta em vidas futuras. Como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas. Benéfico. Qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, e que igualmente venham para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 39. Os 8 versos que transformam a mente. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los do mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo o respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Página 40, prece de longa vida do Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade, por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes. Que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável
e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Página 41, preste longa vida a todos os lamas. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Página 43, preste de longa vida ao Lama Alan Wallace. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Shakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam as suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre os seres em terras distantes, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam a sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Os ensinamentos do Buda, o estandarte da vitória. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos. Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos e conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Om Hum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Página 45, a última prece. Que a grande tradição da Bhadishanti Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lokcho Sum Ring Luche Zan Lin Sa Sum Peldro Jucho Sunão Anamidral do Sungele Show. Obrigado, gente. Obrigado.